Boa noite a todos. Estamos aqui firmes, né? Conseguimos Boa noite, resolver gente. Boa noite. nossas limitações tão limitadas, né? E só fazendo um retrospectozinho, a gente está falando sobre a nossa identidade e quem é que nós somos diante de Deus, certo? Depois a gente falou um pouquinho sobre sentido de vida, né? O que nós queremos na nossa vida. E a nossa vida precisa, então, ser alguma coisa que cumpre um propósito divino. Aí você vai falar assim, nossa, Luiz Antônio, mas eu tenho tanto problema, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho limitações imensas. Sua vida foi criada por Deus, sua vida é um projeto de Deus e sua vida tem um propósito de Deus. Isso é uma coisa que você não pode deixar de ter absoluta convicção e você não pode deixar de se agarrar a essa verdade. Aí nós falamos sobre como que nós vivemos a nossa vida, né? Nós falamos sobre o sentido da questão da sobrevivência, quando a gente vive só preocupado com a nossa necessidade, e nós falamos que não é errado nós nos preocuparmos com as nossas necessidades, mas o que é errado é a gente viver com a cabeça baixada só para elas e sem saber que existem coisas que vão além da nossa sobrevivência, que são extremamente importantes. Então, se você está passando por momentos, se você na sua batalha diária, no seu trabalho, você está passando por problemas, existem ou existe um sentido maior do que o da sobrevivência. Todos nós precisamos saber disso. E tem hora que a gente esquece disso, a gente vive só no modo da sobrevivência, né? Depois nós falamos sobre o sucesso, e o grande problema de vivermos a vida focada no sucesso é que a gente nunca está satisfeito. Ah, hoje eu quero arrumar um emprego para ganhar 3 salários. Ah, não, mas aí quando você conseguir para ganhar 3, você vai querer ganhar 5. Então, quem vive focado só no sucesso, ele é alguém que vive sempre atrás de realizações pessoais e um foco fica sendo muito ele. E essa pessoa perde muito a noção ou a visão de coletividade, de necessidades de outras pessoas. Então, quando a gente vive essa questão do sucesso, eu não estou dizendo que não é bom você alcançar o sucesso, ou seja, é importante você ter o reconhecimento do que você faz, do que você tem, do que você alcançou, isso é importante. Só que nós estamos tentando dar um sentido maior à sua vida ainda, né? E, por último, nós falamos sobre a questão de transcender. E isso aqui tem que te fazer alguém que percebe que sua vida é importante. Como eu acabei de falar, sua vida tem um propósito, um projeto divino por trás dela. E nós demos uma receita que é fazer coisas que ultrapassem a nossa própria vida. Então, quando nós entendemos que ser pai, ser mãe, cuidar de alguém, sustentar alguém, cercar alguém de cuidado, isso é algo que vai nos fazer ultrapassar a barreira das nossas vidas, do tempo, e nós queremos deixar marcas na vida das pessoas que estão do nosso lado. E esse é o seu papel com as pessoas que você cuida, com o adolescente que você cuida, com a criança que você cuida. Você é chamado para fazer diferença na vida dessas pessoas. E aí então, isso foi o que foi conversado na semana passada, certo? E aí eu coloco essa última, né, esse slide aí para dizer o seguinte: qual dos níveis do sentido tem predominado em sua vida, em sua família? Então, o Luiz falou, olha, a primeira forma como nós trabalhamos é com a sobrevivência, Deus nos traz essa identidade, né? Nós precisamos sobreviver, nós queremos sobreviver, mas será que a sua família só está, a sua família, não só você, né, mas a sua família de origem, de onde você foi criado, será que você foi ensinado apenas a trabalhar, trazer sustento e viver, só viver, né? Ou será que você foi ensinado na sua família que quem faz as coisas é mais bonitinho, né? Então você está sempre procurando o reconhecimento,
né? E às vezes a gente não recebe, não é de Deus a nossa identidade, mas a gente está querendo receber é das pessoas, o reconhecimento. Essa identidade que vem através do reconhecimento, ela é passageira, como o Luiz falou, ela não satisfaz. Porque a verdadeira identidade é aquela que vem, que o Luiz colocou agora, aquela que é do significado, que transcende, que vem, né, de Deus através dos seus pais, sim, através dos seus avós, dos seus bisavós, mas que marcaram a sua vida. Então, você foi construído, e esses três significados aí, de sobrevivência, que é o automático, eu faço no automático as coisas, ou de querer o reconhecimento, eu tenho medo de rejeição, mas o de significado, do que eu faço alguma coisa para servir alguém, porque alguém fez e me serviu, né? Alguém serviu e fez na minha vida, porque isso veio através de Deus. Então, nós estamos aqui nesse primeiro momento aprendendo a construção da identidade através de Deus. Na primeira ou na outras lições, na outra que a gente falou sobre foi eu e eu mesmo, né? Agora o nosso plano é eu e Deus. Como é que está sendo construído? E Deus usa a sua família para construir sua identidade. E aí, e nós temos que aprender a construir a identidade dos nossos filhos, porque nós estamos numa escola para pais, né? Para educadores. Então, você vai aprender a trazer significado, guarda essa palavra. Significado é aquilo que marca, é aquilo que transcende, que passa além do tempo. Tá? Como é que você está construindo isso na sua vida, né? Permitindo Deus construir através das pessoas que vieram atrás de você, e agora como você vai construir na vida dos seus filhos. Ok? O problema é que, às vezes, o próximo slide que a gente vai falar é sobre isso, é sobre a felicidade, porque quando a gente constrói essa identidade, significa que a gente está completo, que a gente está feliz. E aí o Luiz vai falar um pouco sobre o que então é a felicidade que a gente pensa que a gente está construindo na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar ou destruir alguns conceitos. Feliz é quem tem dinheiro, feliz é quem não tem problema, feliz é quem tudo dá certo na vida. Isso não existe, né? Não existe pessoas que não tenham problema e não existe pessoa que esteja querendo apenas, como é que eu falei, que esteja desprendida, ou pelo menos existem poucas pessoas que são desprendidas dessa questão do dinheiro, ou da pessoa que não tem problema, né? Então, nós precisamos aprender a reconhecer em nós que nós hoje, nesse momento, que você está aí parada, ouvindo essa ministração, que você é alguém que já encontrou a felicidade. Como assim, Luiz Antônio? Você não sabe, cara, eu estou sem dinheiro, apertado, com dificuldade. Aquilo que você já alcançou é algo que precisa ser reconhecido por você. Você está aí, você está cuidando de alguém, foi porque você teve algum mérito, você teve alguma coisa que você fez que atraiu essa missão divina que você tem. Então, você precisa aprender que você é alguém importante, que você é alguém que consegue enfrentar os problemas e que Deus, na verdade, Ele quer ser na sua vida aquele que te fortalece, te levanta, te aponta, te lembra os caminhos. Nós estamos te dando aqui nesse momento, são ferramentas para você se ver alguém importante diante de Deus, porque Deus te acha alguém importante, porque Deus te acha alguém que tem valor, porque Deus te acha alguém que tem muitos potenciais, porque Deus, inclusive, te coloca para ajudar, criar alguém que está do seu lado. Então, isso é uma missão divina. Então, não se condene. Eu errei, eu fiz coisas ruins, eu não consegui alcançar. Peraí, para de olhar para o que você não conseguiu alcançar e olha para o que você já alcançou. Aí tem essa ilustração que é muito interessante. Isso aí é uma mangueira, ela está cheia de frutos. E tem uma frase que fala, né, que a felicidade é uma árvore frondosa, cheia de fruto. O problema é que poucas vezes você planta onde você está. Você está sempre assim, olha, eu vou ser feliz o dia que o meu filho não precisar mais de mim. Não, eu vou ser feliz o dia que o meu marido me tratar melhor. Não, eu vou ser feliz o dia que eu ganhar mais.
Então, você fica sempre no sol escaldante da vida, nunca percebendo que você já alcançou coisas grandes, coisas importantes, que você é alguém que Deus capacita a cada dia, que você é alguém que quer ter em Deus uma identidade e que Deus quer te dar essa identidade. A nossa identidade ela é dada por Deus e que você não vai aceitar palavras de pessoas que venham te destruir, te criticar, te colocar defeito, porque o foco é você, na verdade, descobrir que a sua vida tem um balanço muito positivo. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem medos, todo mundo tem frustrações, todo mundo tem dificuldades. Então, nós precisamos o quê? Reconhecer que nós temos um balanço positivo. Então, essa árvore aí que o Luiz colocou, ó, é uma árvore cheia de manga. Imagine, então, você sendo essa árvore. E essas mangas, esses frutos, eles foram construídos durante a sua história de vida, que são as coisas que são importantes, que são os valores. E você também está construindo, cada criança, cada filho seu é uma árvore, e você está colocando os frutos que estão na sua árvore, na árvore deles. Então, todos esses frutos que estão pendurados aí em você, significa, eu sou feliz, eu já tenho valores, eu tenho coisas muito importantes, eu tenho frutos, e eu, como o Luiz falou, eu tenho que parar de pensar que só vai ter fruto quando eu chegar lá. Não, você já tem, porque você já recebeu, dos que vieram antes de você. E você tem que acreditar isso. Isso é a identidade que foi construída em você. Essa é a sua identidade. Os frutos, a sua força, né? Como, né? A sua força, o seu pensamento já está em você. E agora eu preciso de saber e tirar de mim e colocar na árvore que vem depois de mim, que são os meus filhos ou aquelas pessoas, né, de que eu estou cuidando. Então, eu tenho que aprender o quê? Eu já sou feliz, quer dizer, eu já tenho uma árvore cheia de frutos, eu já tenho os meus valores, e eu preciso... Porque, olha, vocês aprenderam valores durante a vida, com pessoas que encontraram com vocês, com o Instituto Paz e Vida, com tudo, vocês já encontraram, vocês já construíram esses valores, e eu preciso para eu ir para o outro nível, depende só de mim, eu é que vou levar para frente o outro nível, se eu já recebi. Às vezes a gente fica com a árvore cheia de fruta e não vai para frente, fica só parada também. Passando um carro aqui agora, entendeu? Então nós vamos estar colocando o nome de identidade como se fosse felicidade, tá? Então, continuando, o que seria, então, essa felicidade? Aí coloca assim, emprestar significado a cada situação. Então, cada situação que você teve, que foram difíceis, que foram abandonos, que foram decepções com as pessoas que vieram antes de você, que te ajudaram a construir a identidade, talvez uma identidade até ruim, negativa, mas eu preciso de dar um outro significado para aquela história. Né? Tem aí vários desenhos aí, quebra-cabeças, que formaram a sua história. Então, vamos emprestar significado importante, são valores, coisas importantes. Às vezes, uma perda que você teve, te ajuda a saber que você é capaz, a você ser resiliente, a conseguir, levantei. Ou então você vê o seu filho, né? O seu filho ali machucou e ele aprende com você, porque ele viu você sendo resiliente, ele consegue também. Então, a gente tem que aprender a dar significado, dar valor a cada situação. E aí a gente vai construindo a nossa identidade. É assim que é construído a nossa identidade. E é assim também que nós sabemos que nós temos, então, em nós, e a gente passa para frente. Saia disso. Você já tem os frutos. Não precisa de procurar lá na frente, não. Você já tem. Você tem que sair desse nível e passar para frente o que você já aprendeu. Quer dizer, na verdade, esse é um processo que Deus ele te ajuda demais, né? A você se ver, se enxergar e saber quem você é. A gente traz aqui uma definição muito interessante, porque todos nós recebemos de Deus talento. Luiz Antônio, o que é talento? Aí eu botei, talento é algo que você faz naturalmente, sem desconforto. Só que esse talento ele precisa ser desenvolvido. Eu sei cozinhar, eu sei fazer um belo bolo, eu sei fazer um doce, eu sei costurar, eu sei
conversar com uma pessoa, eu sei convencer alguém em relação a alguma coisa. Então, nós recebemos de Deus capacidades que eu estou chamando de talento. E isso é dado pelo céu. Eu botei aí uma pessoa caminhando em cima de uma corda, uma coisa muito difícil, mas que para ela, embora seja difícil também, é algo possível. E você, então, vai sendo capacitado por Deus naquilo que é a sua característica. É muito importante que você entenda uma coisa. Nós somos diferentes e nós temos talentos diferentes. Então, o nosso problema é que nós queremos ter todos os talentos ou ter o talento daquela pessoa que a gente idealiza como perfeita. Ah, eu queria ser como a minha amiga lá, que ela sabe cozinhar muito bem, ela tem uma capacidade de administrar a casa dela que eu acho maravilhosa. Aí você fica sempre se comparando com outra pessoa e você não vive o quê? Você não vive o alargamento do potencial daquilo que Deus te deu. Então, é importante que você saiba, não existe quem seja sem talento. Você tem talento. Você pode repetir comigo. Eu tenho muitos talentos dados por Deus. Saiba disso. Então, você precisa desenvolver esse talento. Que você, nessa hora, possa se ver como alguém objeto do cuidado de Deus. Deus, ele, quando nos fez, ele já nos capacitou, já nos deu esses potenciais que estão todos em nós. E aí eu crio, na verdade, agora uma definição muito interessante. Eu falo sobre vocação, tudo a ver com a nossa identidade. Eu botei assim, olha, a vocação é o talento exercido em todo tempo, em todo lugar, a serviço das pessoas. Então, olha só, talento para servir, isso é vocação. Você tem talento. E quando você serve, se utilizando desses talentos, você está exercendo a sua vocação. E isso traz uma profunda realização pessoal. A gente fala que tem coisas que o dinheiro não compra, e é verdade. O dinheiro é importante, sem dúvida alguma. Nós não estamos aqui para negarmos a importância do dinheiro, mas nós não podemos fazer do dinheiro o que pauta a nossa vida, o nosso valor mais importante. O dinheiro, ele é um aspecto da nossa vida. Agora, qual que é o aspecto mais importante? Eu me sentir alguém que vive esse sentido de vida que nós estamos falando que Deus nos dá. Porque nós temos uma tendência de acharmos que, por termos problemas, nós estamos indo mal, nós estamos errados. Repito, todo mundo passa por problema. Então, a nossa realização pessoal, ela vai se dar conforme a gente desenvolva a nossa vocação. Ou seja, quanto mais nós aprendamos a servir quem Deus coloca junto de nós. Então, esse é o ponto. E aí, isso aí, a questão você vai descobrir, você mãe, você pai, você pessoa, você vai descobrir, então, qual que é o meu talento? Em que eu sou boa? Eu sou boa para conversar com as pessoas, eu sou boa para perceber que minha filha está com problema, eu sou boa para conversar com meu esposo, eu sou boa para fazer as atividades da minha casa, eu sou boa para isso, esse é o meu talento. Agora, eu vou usar aquilo que eu sou boa para fazer, que é o que Deus deu para mim, e vou servir quem está do meu lado. Então, eu vou ajudar a minha filha a. Se eu sou boa para conversar, para perceber que a pessoa está sentindo dor, então eu vou usar meu talento, que eu sou boa para isso, para fazer aquela pessoa se sentir bem, se sentir feliz. Né? Então, isso chama vocação. É onde eu vejo as necessidades das pessoas, encontro com a minha capacidade de ajudá-las, de resolver problemas. Por exemplo, a minha filha, eu lembro quando pequenininha, ela gostava de comer bolo de chocolate, que ela ia na casa da amiguinha e a mãe dela fazia bolo de chocolate, eu não sabia fazer, mas a mãe dela sabia fazer. Aquilo era o talento da mãe da coleguinha da minha filha. Então, a mãe da coleguinha da minha filha
fazia os bolos de chocolate. E quando as meninas iam para a casa dela, então lá tinha um bolinho de chocolate, elas faziam. Era o talento dessa minha amiga, né? Que é a mãe da amiga das minhas meninas. Eu tenho uma cunhada que ela tem um talento manual e ela faz coisas manuais lindas. É o talento dela, ela tem uma capacidade. E ela usa aquilo para ajudar, dar presentes, mas ela trabalha muito, ela ajuda o talento dela para ajudar em asilos, por exemplo. Então, isso chama vocação. Então, ela pega o talento dela, que é a capacidade de coisas manuais, e serve às pessoas. Ela usa muito isso em asilo, com pessoas de idade, na igreja, né? Agora eu estou querendo, como nós estamos falando de família, então eu quero que você descubra o seu talento na sua família, tá bom? Pensa assim, qual que é a minha capacidade na minha casa? E aí eu queria que você estivesse descobrindo também qual que é a capacidade, o talento do meu companheiro. E eu permitir que o meu companheiro ou a minha companheira use o talento dela para servir as pessoas da minha casa. Aí vai ser a vocação dele. Tá? Então, às vezes, o homem, ele é bom, ele sabe onde que ele quer chegar. Ele tem aquela coisa, tem homem que é assim, é objetivo, né? Pragmático, vai só naquilo. Então, ele tem essa capacidade, então ele vai usar isso para nos ajudar, a família, os filhos, a encontrar o lugar, a colocar limite. Essa é a vocação dele. Entendeu? Então, essa é a identidade. É talento usado para servir as pessoas, se torna vocação. Qual é a vocação do seu companheiro? Qual é a sua vocação? Né? Vou repetir? Vocação é o talento usado para servir as pessoas. E você permite que o seu companheiro, se você é mulher, né? Você permite que o seu companheiro use a vocação dele para ajudar os seus filhos? Às vezes a gente nem quer deixar, a gente que quer fazer tudo, mostrar, porque a gente está lá naquele sentido de sucesso, de reconhecimento. Não, nós temos que... A nossa identidade é essa, é de deixar a marca na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, de todo mundo, usando a nossa vocação. E permitir que quem está do nosso lado também use a sua vocação. Perfeito. Então, nós estamos querendo que você olhe para a sua vida agora, que você se analise e qual é o seu talento e de que forma você tem usado isso para servir as pessoas. Você pensasse agora um pouquinho nisso, né? Na prática, como que você serve, principalmente na nossa escola de sabedoria, como você serve aos seus filhos, ou àqueles que você cuida, seu sobrinho, seu neto. Isso é transcender, né, que a gente tem sempre falado. Isso aí é deixar a marca na vida da outra pessoa. E, principalmente, eu queria deixar essa reflexão. Veja na sua casa qual que é a vocação das outras pessoas que estão ao seu lado. Continuando um pouquinho para a gente pensar, quando eu sei quem eu sou, quando eu não aceito, o que eu quero trazer para você agora é o seguinte, é que a sua capacidade de frutificar, ela está diretamente ligada à sua convicção de quem você é. Nós estamos numa guerra aqui, eu estou lutando contra tudo que você, às vezes, ouviu durante toda a sua vida. Nossos pais, muitas vezes, muito bem intencionados, eles nos destruíram. Eles disseram, você não aprende, você não consegue ir além, você é limitada. Alguns pais, em momentos ruins, dizem, você é burro, você não vai dar em nada. Então, nós somos chamados para enxergarmos a nossa vida de uma forma diferente. O que passou, como a Lívia diz, as histórias do passado, elas não podem ser uma amarra, uma prisão, uma corrente que te impede de correr do jeito que Deus quer que você corra. Então, você precisa se ver alguém diferente do que muitas vezes você hoje se vê. Como é que você se vê? Repito, você fica olhando só para os seus erros, não funciona. Quando eu sei quem eu sou, eu vou, na verdade, viver o ciclo virtuoso. Eu vou gerar fruto,
eu vou ser alguém que cada dia mais, de uma maneira natural, de uma maneira absolutamente tranquila, eu vou crescer, porque eu joguei fora todos os pensamentos que me tiravam do pensamento de Deus. Eu vou jogar fora tudo que foi dito para mim por pessoas importantes. Ah, você vai ficar com raiva delas? Não. Honra quem veio antes. Agradece a Deus porque aquela pessoa foi para você quem te trouxe a vida, quem te colocou onde você está. Então, deixa os erros daquela pessoa para trás. E viva agora olhando para frente, entendendo que, quando eu tenho identidade, eu me torno alguém que frutifica muito mais. Certo? Outra coisa que é muito, 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 muito importante é que, quando eu sei quem eu sou, eu passo a ser alguém que eleva muito a minha capacidade relacional. Luiz Antônio, o que é capacidade relacional? É uma capacidade de compreensão de problemas, dificuldades e limitações das pessoas que convivem comigo, principalmente as mais próximas. Quando eu sei quem eu sou alguém muito mais aberto para poder compreender, amar e edificar. Então, você tem um filho, uma filha, uma sobrinha, um neto, uma neta, que você tem um papel de edificar essa pessoa. Então, quando eu sei quem eu vou ter muito mais facilidade para abençoar o meu filho, a minha filha e essas pessoas de quem eu estou incumbido de cuidar. Sem identidade, eu vou ser alguém prejudicial, porque eu vou transmitir para aquela pessoa uma imagem equivocada dela mesma. O teu maior papel como pai, como mãe, como educador, é imprimir nessa pessoa que você cuida a identidade de Deus. Vou te falar, você é alguém que tem uma missão. Você tem que imprimir uma identidade divina, porque Deus vê cada um de nós com os melhores olhos possíveis. Ah, Luiz Antônio, e a minha vida, e a minha história? Não importa a sua vida, não importa a sua história, não importa se você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, se você é fruto de um estupro, não importa. Você tem a sua identidade em Deus e que você precisa se apropriar dela. Então, quanto mais eu sei quem eu vou ter facilidade de me relacionar e eu vou criar o que a gente chama de parceria existencial, ou seja, eu vou descobrir que eu preciso de alguém e que alguém precisa de mim. E eu vou descobrir que meus filhos e aquelas pessoas de quem eu cuido, elas, na verdade, estão esperando de mim um olhar de amor e um olhar que imprima nelas uma identidade que lhes faça realizadas, satisfeitas e seguras. E aí, nesse momento, eu queria que você pensasse o seguinte: então, se eu tenho consciência de que a minha identidade foi construída através de tantas pessoas, né, através de tantos relacionamentos, os meus filhos, aquelas pessoas que eu cuido, a identidade delas também é construída, a identidade de cada uma delas também é construída através dos relacionamentos. Então, eu tenho que tomar cuidado para que eu não destrua a identidade de um tio, a imagem de uma tia para minha criança, para o meu filho, porque um problema muito sério é que aí a gente começa, porque a gente vai trazer na rede, né, social, relacionamento para nós temos que trazer, porque se eu tiro, né, se eu excluo, ou se eu falo mal, se eu condeno um tio, né, dos meus sobrinhos, um avô, né, um professor, alguém que é maior do que, né, se eu começo a condenar, eu começo a trazer problemas na identidade do meu filho. Certo? Então, deixa eu te dizer uma coisa, é muito importante que você saiba que, então, tenha consciência de que a identidade ela é construída através dos relacionamentos. E que você, autoridade sobre os seus filhos, você é responsável para construir essa identidade. E essa identidade é construída através de tantas pessoas ao redor. Então, se você começa vou repetir, se você começa a julgar de forma errada
até os pastores, o presidente, falar mal daquelas pessoas. Cuidado, porque isso faz com que os seus filhos tenham valores errados deles mesmos, porque eles acham que quem está antes deles, quem está primeiro, quem veio maior, quem veio anterior a eles, podem ser destruídos, e não podem. Os seus filhos têm que aprender a honrar, é o que o Luiz falou, é honrar. Tá? Então, se eu honro todas as pessoas que têm autoridade na minha vida, ou na minha sociedade, eu vou tendo valores importantes. Essa é a consciência. E hoje é tão difícil, às vezes, a gente vê a criança condenando, falando, porque ela viu o pai, ela viu a mãe, né, falar do irmão, do tio, do avô, né? Cuidado. Então, identidade, ela não é só feita pela pessoa, é por todas as pessoas que estão ao redor. Então, não destrua a imagem das pessoas que estão ao redor do seu filho. Toma cuidado do pai dele ou da mãe dele, né? Dos mais próximos. Então, isso aí é importante. Continuando. O resultado da minha consciência de identidade, isso aqui eu acho fantástico. Eu busco o crescimento de forma saudável, porque quando eu sei quem eu sou, eu descubro que eu tenho uma missão e eu facilito os processos de aperfeiçoamento da minha vida para que essa missão possa ser algo possível e alcançável. Quando eu não sei quem eu sou, eu não me abro para mudanças, eu não me abro para crescimento. Então, quando eu fico empacado, olhando para os meus erros do passado, olhando para aquilo que as pessoas disseram que eu era, olhando para os xingamentos que eu sofri e olhando para as derrotas que eu tive, e eu não consigo enxergar que Deus está me dizendo, vira a chave, vira de fase. Eu não consigo ser alguém que se desenvolve. Eu vivo estagnado, eu vivo parado, eu não mudo. As pessoas mudam, o mundo muda, as coisas amadurecem, evoluem, e eu fico sempre agarrado, eu fico emburrado, eu fico embirrado, eu fico querendo não mudar como uma forma de me vingar do mundo. Isso é ridículo. Então, você e eu precisamos muito de saber quem nós somos, para que a gente possa crescer. E é importante, olha só, tem só uma pessoa sozinha subindo na escada. Realmente é a gente mesmo que consegue subir os degraus, mas nós precisamos daquele outro slide anterior, que são as pessoas. Nós precisamos das pessoas para crescer. Então, com quem você estiver envolvido, você vai ser a média dessas pessoas. Se você está no meio de pessoas que são só, como o Luiz está falando, destrutivos, você vai ficar parado ali. Então, a gente precisa de pessoas para nos animar. E aí, é uma coisa muito importante. Pai e mãe, você está animando o seu filho a crescer? Ou você está falando, não, você não consegue mesmo, não, esse aí, você sempre é birrento mesmo, você só vive brigando, você nunca conseguiu me ajudar em casa. Se a gente conseguir, se a gente continuar fazendo isso com os nossos filhos, a gente não ajuda os nossos filhos a subir os degraus. Os degraus, né? Degraus. Os degraus. A gente não consegue fazer os nossos filhos subirem os degraus da vida, porque eles precisam da gente para estar do lado. E uma coisa que pode acontecer, que a gente já falou de outra vez, se a gente começou a falar mal de outras pessoas que são parte da família deles, sabe o que eles podem fazer? Repetir a mesma história de um tio que não conseguiu. Então, a identidade é construída num conjunto, mas o seu filho é que vai escolher se ele vai conseguir subir o degrau ou não. Você que vai escolher se vai conseguir colocar o seu filho para subir o degrau. Então, cuidado para que não faça também com que ele repita outras pessoas. E a gente já falou muitas vezes sobre isso. Repetir o outro é justamente quando você começa a condenar. O seu tio não deu conta, sua tia fez isso, o seu avô é isso. Aí o seu filho,
ele vai também repetir a mesma história, porque a gente vive conforme as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu estou falando da minha família mal, alguém da minha família vai ter essa identidade de ser também alguém que não cresceu. Outra coisa muito interessante é a questão do senso de missão. E eu vi essa frase aí, essa frase me marcou muito. Eu tenho consciência de quem eu sou, eu tenho consciência da minha identidade, da minha importância, de que Deus me ama, de que Deus me tem um projeto. Eu começo a entender que tudo que eu faço ecoa na eternidade. Luiz Antônio, você agora pulou o corguinho de ré. Como assim? Todas as marcas que você deixa na vida das pessoas, principalmente do seu filho, da sua filha, de quem você cuida, vai se propagar para cada geração seguinte. Amém. Vai se propagar para cada pessoa com a qual o seu filho, a sua filha, de quem você cuida, tem relacionamentos. Então, olha só, isso é um sistema muito fechado e que nós, fechado no sentido de que não tem como ignorar o fato de que o que você faz para o seu filho, ele vai fazer, ele vai refletir para outra pessoa as reações, as dores, as dificuldades, as virtudes. Então, seja alguém que entende que tudo que você faz ecoa na eternidade, deixa marcas. Quais são as Boas ou marcas, ruins, né? boas ou ruins? Quais são as marcas que você vai querer deixar na vida do seu Veja filho? que esse desenho aí é como se fosse uma gota. Uma gota caiu num copo aí, num lago, Pedra. né? Caiu aí num lago. Aí faz essas ondas, faz essas ondas. O Luiz lembrou de uma pedra. Às vezes você joga uma pedra num lago, assim, né? Devagar, assim, num lago, no rio, aí vai ecoando as ondas. É assim. Então, o que você fizer na vida do seu filho vai continuar. Se você falar para ele subir, ele vai conseguir subir. Se você vai falar para ele que ele vai ser ruim igual o fulano, o ciclano, ele vai ecoar. Então, assim que nós construímos os valores, as coisas que são importantes na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos e nos seus netos, nos seus bisnetos, nós estamos falando de geração em geração, os seus netos também serão marcados, os seus bisnetos serão marcados. Finalmente. Nós estamos encerrando, né? Como que você gostaria de ser lembrado? Saberão que você esteve aqui, ou saberão que você existiu, ou seja, saberão que você assumiu a identidade que Deus tinha para você? Essa é a grande pergunta. E aí, então, usando isso, será que você vai ajudar com que o seu filho seja alguém que vai deixar a marca aqui? Porque nós estamos construindo uma vida com significado. Eu recebi de lá de trás e eu estou deixando uma marca aqui. Agora, eu vou passar a marca que Deus colocou em mim para os meus filhos e os meus filhos vão conseguir deixar marca. As pessoas vão saber, meu filho esteve aqui, né? Esteve do lado, na escola, na sala de aula. Não, ele faz diferença. Aquele menino, ele é diferente porque ele sente que ele é amado, ele sente que ele tem uma identidade. É isso que nós temos que deixar na vida dos nossos filhos. Hoje eu estava com meu netinho aqui, eu pensei, poxa vida, né? Daqui a um tempo as pessoas vão falar, ó, ele ali, ó, é neto da Lívia, que deixou uma marca na vida dele. Então, isso aqui é gostoso. E, por último, a gente queria falar para você um termo bem conhecido, um termo grego, chama metanoia, significa expansão de mente ou mudança de mente. Para que isso? Quando eu construo a identidade que Deus tem para mim, eu mudo a minha mente. Eu passo, primeiro, a ressignificar o meu passado. Eu passo a ver cada problema, cada dor, cada dificuldade que foi muito difícil de passar, eu vejo isso como um ensinamento. Eu vejo isso como uma grande lição. Quando eu começo a tirar essas dores do passado, essas mágoas, quando eu não fico tentando me fazer de sofredor, quando eu não me vitimizo, o problema é quando a gente fica se vitimizando, a gente fica com autopiedade. Ah, coitado de mim, eu preciso ser ajudado mesmo, olha o que eu sofri. Eu não estou desmerecendo, eu não estou desvalorizando o que você sofreu, mas eu estou dizendo que não adianta você ter sofrido e se você ficar lambendo as suas feridas do passado. Então, eu ressignifico isso como algo que foi um ensinamento
eu mudo a minha identidade, na verdade, eu mudo a forma como eu me vejo, e, na verdade, também eu mudo a forma como eu me sinto e como eu me relaciono. Aí nós encerramos com uma frase interessante, né? Antes de encerrar, eu queria que você pensasse isso sobre também os seus filhos. Se você mostrar para eles que você está mudando a forma de ver o seu passado, sem autopiedade, ele vai perceber essa mudança. Se ele começar a perceber que cada coisa que aconteceu na sua vida, você está dando valor, mesmo aos sofrimentos, porque os sofrimentos te ajudaram a lutar, te ajudaram a ser forte, ou tantas dores que você passou, se você começa a mostrar para o seu filho que todas as coisas cooperam, todas as coisas dão certo, todas as coisas eu vou dar um significado diferente, ele vai aprender a fazer isso também. E ele vai também mudar a forma como ele vê você, mãe, você, pai, e ele vai mudar a forma como ele vê ele mesmo. Ele não vai parar de ficar com autopiedade, ou então ele vai parar de achar que ele tem que ser igual os passados, as pessoas que sofreram no passado, ok? E ele vai mudar a forma de se relacionar com você, com as pessoas e com ele também, ok? Isso serve para nós, para os nossos filhos, para aquelas pessoas que a gente quer marcar a vida delas. E essa frase aí é muito interessante porque ela tem tudo a ver com o cristianismo. Não importa o que fizeram com você, mas o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. A questão é a sua reação diante das coisas que aconteceram na sua vida. E o que o cristianismo ensina é a ressignificação, é a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, ou seja, pessoas que assumem a identidade que Deus tem para elas, elas vão conseguir fazer do seu passado uma grande vitória, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, cara, você venceu tantas coisas do seu passado, e olha a sua vida, olha como você é feliz, olha como você conseguiu ser alguém muito maior do que as suas dores e os seus problemas. Essa é a vitória que Deus quer trazer para você. E aí a gente coloca esse óculos aí, ó, porque o mundo às vezes é embaçado, né? Tá em volta embaçado. Mas o óculos é justamente os olhos que Deus dá para nós vermos toda a nossa história, que foi lá atrás, que está sendo, e o que virá a ser, porque nós iremos ser pessoas de ação, que vai querer viver essa nova forma de olhar a vida. E assim a gente finaliza, né, hoje. Tá ok?